dia a todos e a todas. Eu sou o professor Flávio Fonseca Figueiredo, do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais. Hoje é com muita alegria, dia 26 de março de 2018, que a gente vem realizar uma banca de defesa de dissertação de mestrado da candidata Gelise Vieira Gomes de Almeida, minha aluna, mestrado. E essa banca foi formulada por eu mesmo, que sou o coordenador, o orientador da Gelise, professor José Gomes Ferreira, que não sei se é mais português ou potiguês, porque ele é do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, mas está conosco aqui na UFRN, nos Estudos Urbanos e Regionais. Agradeço a presença. Professora e querida amiga Gerda Lúcia Pinheiro Camelo, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que também está como examinadora. E a professora Valéria Pereira Bastos, essa sim uma potiguar, ouvi também várias vezes em Natal, que é da PUC, do Departamento de Serviço Social do Rio de Janeiro. Compõe essa banca de hoje. Gelise é a minha 8ª candidata a mestre, a mestra. Já te parabenizo, Gelise, por ter chegado até aqui. Não sei como será a partir daqui, mas desejo a você boa sorte, que tudo transcorra bem. A banca foi montada pensando exatamente no seu trabalho e como poderia contribuir para que o seu trabalho ficasse mais organizado, mais, enfim, saísse da melhor maneira possível numa versão final, se você for aprovado, porque ainda vamos ter uma avaliação que certamente será rigorosa. Gelise terá entre 20 e 25 minutos de arguição, de apresentação, depois a banca vai arguir ao tempo livre, mas a gente vai comandar o tempo da banca para a gente não se estender. O ideal seria passar uma tarde toda aqui, amanhã para almoçar e depois volta, mas a professora Valéria quer voltar comigo. Preciso. E eu preciso. Chega de você trabalhar. Mas é isso, então Gelise entre 20 e 25 minutos, fica à vontade, você está uma banca de pessoas que tem um carinho por você especial, então isso faz com que o trabalho flua de uma maneira mais melhor. É isso. Então, eu vou contar o tempo, quando estiver faltando 5 minutos, eu te dou um pronto, já fiz. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Esse trabalho, nosso trabalho, ele tem como título Em Busca da Gestão Moderna, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Poder Público Local. Como o professor Fábio já falou, esse trabalho foi orientado por ele e faz parte do programa de pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais aqui da Universidade Federal. Trago para vocês a proposta do meu sumário simplificado e é ele que eu vou seguir durante essa apresentação. A gente vai trazer uma introdução, uma contextualização, a apresentação da metodologia e dos procedimentos metodológicos da pesquisa. O segundo capítulo é um capítulo mais teórico, que ele traz resíduos sólidos enquanto desafios para a gestão. A gente aborda a temática dos resíduos sólidos partindo da problemática da urbanização, do fenômeno da metropolização. E, posteriormente, a gente traz a Política Nacional de Resíduos Sólidos, trazendo seus principais aspectos e diretrizes. O terceiro capítulo, que é denominado a Gestão de Resíduos Sólidos na Área Metropolitana, a gente tenta caracterizar os municípios da região metropolitana funcional, que eu vou explicar o que é a região metropolitana funcional, no que diz respeito à gestão dos resíduos em si. E o que a Política Nacional preleciona. O quarto capítulo é o capítulo da apresentação das entrevistas qualitativas que eu realizei, que tem como título Políticas Públicas Socioambientais em nível local, trazendo a perspectiva do gestor e como ele vem se articulando para a implementação das políticas públicas em nível local. O quinto capítulo traz as considerações finais, as referências, apêndices e anexos. Trazendo a contextualização acerca da problemática do trabalho, a gente entende que a problemática dos resíduos sólidos é fruto, de um lado, das alterações do padrão de produção e consumo, do uso dos recursos naturais e do fenômeno da metropolização, que é decorrente da própria dinâmica urbanística que ocorreu nos últimos anos no Brasil com o deslocamento da população da área rural para a área urbana. Então, essa problemática dos resíduos sólidos, ela é sentida na prática, a partir desse inchaço, a partir dessa geração de resíduos, porque todo dia gerar resíduos é algo que é uma atividade inerente ao ser humano. Então, todos os dias nós geramos algum tipo de resíduo para o meio ambiente. Então, essa problemática ela se dava na prática na disposição inadequada desses resíduos. Então, a partir da década de 1980, final da década de 80, no início da década de 90,
começaram a surgir os debates sobre a necessidade de se uniformizar a gestão de resíduos em território nacional. Então, após cerca de 20 anos de discussão, foi promulgada no ano de 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que visa justamente regular a gestão de resíduos no Brasil a partir da transformação de uma gestão considerada tradicional para uma gestão moderna. O que é essa gestão moderna? Por que se tem busca da gestão moderna? Porque é uma gestão que tem a reciclagem como principal ferramenta para amenizar os impactos ocasionados pela geração ampliada de resíduos sólidos. É uma problemática socioambiental multidisciplinar e, nesse caso, ela é expressa pelo princípio da responsabilidade compartilhada sobre o ciclo dos produtos, que ele é um princípio que a Política Nacional diz que todos nós, toda a coletividade é corresponsável por essa gestão, e trazendo inclusive sanções por meio do decreto, que é o que regula a Política Nacional, para caso essas diretrizes sejam descumpridas. Outra característica interessante da Política Nacional é que ela diz que é de competência do poder público local a gestão e gerenciamento dos resíduos gerados em seus respectivos territórios, a partir de três atribuições da lei básicas, que seria a elaboração dos planos municipais de gestão integrada, a consolidação de sistemas de coleta seletiva nos municípios e a disposição final sanitária e ambientalmente adequada. Então, nesse sentido, trazendo essa perspectiva, é uma política considerada descentralizadora a partir da Constituição de 1988, traz para o poder público local essa missão de gerar os resíduos. Então, como é que se dá essa articulação em nível local para a implementação de uma política dita socioambiental? A gente sabe que a política nacional faz parte do rol das políticas ambientais, mas é uma política que vai além disso, é uma política que tem a participação social na política pública, inclusive no que diz respeito à inclusão dos catadores e materiais recicláveis nesse contexto, presente em inúmeros artigos e incisos da política nacional. Então, a literatura ela nos remete que após 7 anos de promulgação, a política nacional ainda não se traduziu em mudanças práticas no cenário da gestão e gerenciamento do Brasil. Então, por esse motivo, a gente tenta acompanhar como é que se dá essa gestão em áreas metropolitanas, que é onde os reflexos das problemáticas urbanas elas são sentidas de forma mais contundente, né? Então, nesse sentido, o recorte espacial da minha pesquisa, da nossa pesquisa, é a região metropolitana funcional de Natal. É importante considerar que existe uma região metropolitana formal, que é formada pelos 14 municípios, e existe uma região metropolitana considerada funcional, que conceitualmente é aqueles municípios que estão mais integrados com o núcleo. Existe uma real integração, é onde estão presentes as principais infraestruturas de bens e serviços, é onde os municípios é sentido de forma mais contundente o fenômeno da metropolização e conurbação. E como recorte, é importante considerar também que a formação da região metropolitana de Natal é fruto de uma construção política. A gente observa que, e eu vou mostrar mais à frente, que a própria heterogeneidade do que diz respeito à região metropolitana ilustra esse cenário. E esses fatores, eles são considerados entraves para implementar políticas capazes de cooperar, com base na cooperação. Como recorte territorial, a gente utilizou os municípios de Natal e Parnamirim. Parnamirim é a cidade que possui alto nível de integração com a capital Natal. Em termos populacionais, esses dois municípios têm a representatividade de 32,5% de todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, dos 167 estados do Rio Grande do Norte, existe uma concentração de mais de 30% em 2 municípios do estado. Então, a problemática de resíduos sólidos ela se torna mais contundente. E como justificativa também para a escolha desses 2 municípios, foi elaborado em 2012 um relatório do Observatório das Metrópoles. Então, esses são os municípios que estão realmente integrados, né? A pesquisa ela tem como lapso temporal 2010, que foi o ano da publicação da Política Nacional, até o ano de 2017, né? Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo geral analisar a implementação da política nacional na área metropolitana de Natal, com base na definição de uma estratégia comum para o conjunto de municípios. Partindo da seguinte pergunta: como ocorre a gestão de resíduos sólidos em áreas metropolitanas, considerando as prerrogativas da política nacional, da gestão moderna, né? Como metodologia, foi utilizado no estudo de caso nos municípios de Natal e Parnamirim. O estudo de caso ele possibilitou uma análise mais abrangente do objeto do estudo. A gente utilizou uma visão multidimensional e multidisciplinar, uma abordagem multidisciplinar. O método indutivo
descritivo ele foi utilizado porque a gente busca entender, compreender como é que vem ocorrendo essa gestão, como é que está esse cenário da gestão de resíduos nessas áreas. A pesquisa é qualitativa, porque exatamente busca essa visão aprofundada, porém a gente também utilizou dados de natureza quantitativa para caracterizar os municípios. É importante considerar que a utilização de métodos qualitativos, de dados qualitativos e quantitativos, possibilita uma visão mais aprofundada da dimensão da problemática dos resíduos, como procedimentos metodológicos. Inicialmente foi realizada a revisão de literatura que nos permitiu identificar categorias, as categorias encontradas nesse trabalho, que é a gestão de resíduos sólidos em meio urbano, por autores como Jacob, Figueiredo, Abramovar e Mello, o fenômeno da metropolização, que a gente utilizou bastante textos do Observatório das Metrópoles, como Grossman, Clementino Ribeiro e Santos Júnior, e políticas públicas, porque a gente tentou entender como é que se dá o ingresso dessa problemática socioambiental nas agendas dos decisores. Utilizamos autores como Sec e Souza, poder público local, tentar entender essas atribuições do ente local, a partir de Meirelles, e arranjos institucionais, a partir de Fiana e a RED, porque a gente entende que toda política popular precisa dessa cooperação, precisa desses arranjos institucionais para conseguir se efetivar. A coleta de dados de indicadores estatísticos foi realizada, a consulta documental, ela foi realizada por meio da Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, o Estatuto das Metrópoles, a Política Nacional de Saneamento Básico, a Política de Resíduos Sólidos e o Plano Estadual de Gestão de Resíduos do Rio Grande do Norte. A coleta de dados estatísticos foi a partir de dados de bancos oficiais, como o Ministério do Meio Ambiente, o IPEA, o CINIR, o IBGE, relatórios de pesquisa do Observatório das Metrópoles quanto ao grupo de integração, dados estatais do Plano Estadual de Resíduos, dos Planos Municipais de Saneamento e Resíduos Sólidos e dados disponibilizados pela Companhia de Serviços Urbanos de Natal, que é a Urbana, que é a companhia responsável por gerenciar os resíduos em Natal. Foi utilizado também dados da Abrelp, que é uma associação civil. A observação direta ela foi utilizada também como método de coleta de dados para a gente entender o ambiente organizacional do objeto de estudo, como é que ocorrem essas relações. E a minha pesquisa de campo ela foi realizada em duas fases. A primeira fase a gente chamou de exploratório, porque era o primeiro contato que o pesquisador tinha com o objeto de estudo, que fez com que despertasse várias questões, para que pudesse ser aprofundado na fase das entrevistas. Eu participei de 2 encontros no grupo de trabalho de resíduos sólidos do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. O Conselho é um espaço propício a debate de políticas públicas com base na cooperação. Foram realizadas visitas técnicas na Estação Transbordo de Natal, do município de Parnamirim, em cooperativas de materiais reciclados e no aterro sanitário de Ceramirim. Posteriormente, as entrevistas elas foram realizadas com o diretor técnico da Brasec, que é a empresa concessionária do aterro sanitário, com a diretora de Planejamento e Gestão Ambiental da Urbana, o diretor de Operações da Urbana e a assessora técnica da Secretaria de Limpeza Urbana do município de Parnamirim. Como caracterização dessa região? Inicialmente, a gente utilizou dados em relação à população, a quantidade de resíduos gerada, a despesa per capita e o percentual da população sem acesso de lixo, o percentual da população em domicílio sem acesso de lixo domiciliar. O primeiro fato que nos chamou a atenção foi em relação à população. Os municípios que compõem o arranjo territorial da região metropolitana formal, existe uma disparidade muito grande em termos populacionais, o que presume diferentes demandas do ponto de vista de gestão e gerenciamento de resíduos. E isso é um fator que entrava a cooperação também, porque os municípios possuem diferentes demandas. Mas, continuando, a gente nos chamou a atenção os municípios de São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremópolis. O município de São Gonçalo do Amarante, dentre os municípios estudados, é o que gera uma maior quantidade de resíduos. Em contrapartida, é o município que possui um percentual alto em relação aos parâmetros estaduais e nacional da população em domicílios sem acesso à coleta de lixo, ao serviço essencial básico. Em contrapartida, o município de Macaíba é o menor gerador dentre os municípios estudados, possui um alto gasto, inclusive mais do que Natal. Natal é um município que gasta aproximadamente R$ 180 por pessoa para a gestão de resíduos, mas ainda assim existe um percentual alto da população. Então esses dados nos permitem tentar entender
como é que esse gasto, como é que está sendo esse gasto público? Essa gestão está sendo eficiente, está sendo efetiva, né? É importante considerar que o gasto com resíduos depende muito do tipo de execução, direta. Se a execução é direta, de manejo, né? Se a execução é direta ou se a execução é realizada indiretamente mediante terceirização. A literatura nos diz que a terceirização ela eleva os custos. Então, se a gente tem um gasto tão elevado, por que ainda existe essa população que não tem esse acesso? O município de São Gonçalo da Amarante, com essa quantidade de resíduos gerados e esse percentual alto da população sem esse acesso, como é que está sendo disposto os resíduos que não foram coletados? O município de Extremóis, ele ainda é mais preocupante porque ele não forneceu dados. E ainda assim é um município que tem um percentual alto, mais alto dentre os municípios e estados, da população sem esse acesso domiciliar. Esse dado é muito importante porque não tem como o gestor tomar uma decisão. A falta de dados é um entrave para a tomada de decisão. E até para a sociedade, a gente não tem conhecimento do que está acontecendo naquele município em relação à gestão. E remete também à população que não tem acesso a esse serviço. O CINI é um sistema, um instrumento de gestão que existe na política nacional. Ele é uma ferramenta que traz as principais características do gerenciamento de resíduos nos entes da federação. Então, a ausência de informações desse sistema já é uma lacuna na própria gestão. Continuando a caracterização, né? A gente procurou, a partir desse panorama inicial, a gente procurou ver como é que está sendo o cumprimento da política nacional no que diz respeito aos planos de gestão integrada de resíduos sólidos, aos sistemas de coleta seletiva e a disposição adequada. Os planos municipais de gestão integrada. Dentre os municípios estudados, apenas o município de Natal e Ceramirim afirmaram apresentar o plano de gestão integrada. O plano é condição para que os municípios tenham acesso aos recursos da União. A partir da promulgação da política nacional, os municípios teriam até 2 anos para que os planos fossem elaborados. Contudo, já existe, tramitam no Congresso Nacional 6 projetos de lei que visam que esse prazo seja adiado para que os municípios se adequem, porque existe uma dificuldade técnico-financeira e operacional dos municípios para elaborarem esses planos. Então, a política nacional, no artigo 19, ela traz o conteúdo mínimo, incluindo que no plano tem que ter ações voltadas para a educação ambiental. Contudo, o município de Ceramirim apresentou essas ações e projetos voltados para a educação ambiental, e esses dados, mais uma vez, remetem ao comprometimento da tomada de decisão, porque o plano é um instrumento de planejamento e gestão. Na medida que você não tem esse plano, você não sabe como é que você vai, quais as decisões são pertinentes, o que pode ser realizado. Dando continuidade, a gente analisou os sistemas de coleta seletiva com a inclusão de catadores, né? O município de Natal possui o programa integrado de coleta seletiva desde o ano 2004. Os sistemas de coleta seletiva, eles são instrumentos para a responsabilidade compartilhada e para a disposição, que a disposição seja considerada adequada. E a coleta seletiva é a modalidade de coleta solicitada por catadores e empresários como ferramenta de gestão do ponto de vista social, ambiental e econômico. Então, a gente procurou caracterizar a coleta seletiva em Natal, né? Como características, isso aqui foram dados fornecidos pela Urbana, né? A coleta seletiva em Natal são coletadas cerca de 8 toneladas por dia, o aproveitamento de resíduos corresponde a 4%. Contudo, ela não abrange toda a região de Natal, área urbana de Natal, abrange 30% da cidade, e desses 30% das residências que têm esse serviço, apenas 50% fazem a triagem desse material. Então, aí já demanda as ações voltadas para a educação ambiental. Não abrange a zona administrativa norte, a região administrativa norte, a professora natalense, mas já sabe que a região Natal é dividida em 4 zonas administrativas, e a zona administrativa norte, conhecida como Zona Norte, é a zona que possui maior representatividade, tanto do ponto de vista de extensão territorial, como de população. Então, esse serviço não ser oferecido na Zona Norte de Natal já é outra questão que a gente levanta acerca dessa gestão. O gasto da Urbana em serviço de coleta seletiva é cerca de 1,2%. Então, a gente procurou ver como é que esse gasto em relação ao total da Urbana. Então,
ter esse gráfico. O gasto da Urbana, da gestão em Natal, com serviços de coleta seletiva corresponde a 1% do total. 19% é o recurso que é disponibilizado para a empresa concessionária do aterro sanitário. Então, significa dizer que a gestão em Natal gasta 19 vezes mais para dispor os resíduos do que para reaproveitá-los. Então, isso também significa dizer que a gestão em Natal vai à contramão do que a política nacional preleciona. Então, outras questões que a gente vem levantando. Tendo em vista esse investimento que a gestão traz em Natal, a gente procurou analisar como é que estão as cooperativas de materiais recicláveis em Natal. Foi realizada uma visita, né? A política nacional ela incentiva o desenvolvimento de cooperativas. As cooperativas em Natal, elas funcionam no espaço da estação de transbordo de Natal e elas têm um período de sessão para que elas se denominem autossustentáveis, né? Elas se sustentem. A gente observou na nossa visita que corrobora com a literatura que diz que existem problemas quanto à estrutura física e organizacional das cooperativas. Então, nesse sentido, a gente viu como é que está a condição, sim, no município de Parnamirim, embora Natal, só apenas Natal exista o programa de coleta seletiva formalmente instituído, no município de Parnamirim começaram as articulações a partir da Secretaria de Limpeza Urbana do município para que os catadores começassem a se mobilizar e mostrar a necessidade da formação dessas cooperativas no município de Parnamirim. Então a gente procurou analisar como é que está a situação do catador em Natal, né? Como é que está sendo vislumbrada. A política nacional traz que o resíduo é considerado bem econômico, valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania. A promoção da cidadania se dá por meio dessa inclusão dos catadores na participação dessa gestão. Contudo, a inclusão desses catadores na participação da gestão não implica necessariamente inclusão social. A gente precisa analisar a forma como essa inclusão está sendo realizada. Se a gestão fornece meios para que esse catador, para que esse trabalhador, ele consiga se emancipar, tanto do ponto de vista econômico, como também se ele se sinta integrando parte dessa sociedade, né? Como a política nacional diz, as ações devem ser associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis. Essa foi uma imagem que a gente teve, a gente retirou na estação de transbordo, então a gente pode ver um pouco da condição do catador. E essa imagem foi realizada só para ilustrar, para posicionar como é que funciona a estação de transbordo. Ali é a entrada, existe a área de pesagem, onde os carros chegam. Essa aqui é a casa de controle, que segundo o plano de saneamento básico, existe toda uma infraestrutura, todos os funcionários fiscalizando, pesando, vendo como é que está o resíduo. Essa aqui foi a cooperativa visitada, que é a Coop Cicla, e a outra cooperativa é a Coop Camargo. Essa aqui é a área de descarga, é onde os caminhões chegam e dispõem os resíduos no chão mesmo, né? Essa aqui é uma imagem da área de descarga do transbordo de Natal. A gente observa que existem inúmeros catadores aqui trabalhando na informalidade, expostos a todo tipo de risco e vulnerabilidade do ponto de vista social, ambiental e de saúde pública mesmo. E nas nossas entrevistas a gente perguntou, por que essa situação do transbordo está assim? A gente tanto questionou o diretor da Brasec como a gestão em Natal. O diretor da Brasec alegou uma dívida que existe entre a Prefeitura de Natal e a empresa concessionária do aterro. Já a gestão de Natal, além de alegar essa dívida, se mostrou inarticulável. E aí a gente vai fazer o quê? Não existe controle, não existe articulação das ações na gestão para solucionar essa questão. O catador, nesse sentido, ele é visto como externalidade do processo. Ele não faz parte da gestão. E esse dado, essa imagem repercute nessa imagem aqui. Essa imagem foi retirada de cima de uma célula do aterro sanitário de Natal. A gente observa aí que existem matérias que nunca passaram por uma triagem, o que vai totalmente de encontro com a política nacional pré-eleciona. A disposição final adequada dada aos rejeitos, aí não são rejeitos, existem resíduos passíveis de ser reaproveitados. E como
gestão, no ano passado foi promulgada uma legislação municipal que tem o objetivo da criação de uma sociedade de propósito específico para monetizar o resíduo que foi aterrado numa estação de transbordo. Esse projeto ele visa pagamento de dívidas com a União e aproveitamento dos resíduos. O diretor representante da Brasec, ele disse que 50% do lixo produzido em Natal tem potencial de ser reciclado. Mas por que isso não se efetiva? Por que isso não é vislumbrado na prática? Isso aqui são imagens da estação de transbordo de Parnamirim, que é uma situação bastante diferente do que a gente encontra em Natal, né? Que os caminhões chegam, não existe nenhum tipo de contato com de lixo de resíduo no chão. Essas são imagens dos carros que chegam da coleta. E a gente procurou analisar a disposição sanitária e ambientamento adequado. O aterro sanitário é localizado no município de Ceará-Mirim, é o aterro sanitário da região metropolitana de Natal, formalmente instituída, mas nem todos os municípios da região metropolitana possuem contrato assinado com a Brasec, dispõem os resíduos lá. Foi realizado mediante a parceria entre a Prefeitura de Ceará-Mirim, a Prefeitura de Natal, o Governo do Estado e a Brasec, e a gente observou que ainda existem áreas de disposição irregular, ao exemplo do que foi ilustrado na estação de transbordo de Natal. A gente tentou entender como é que se dá essa relação da Brasec com os municípios. O diretor nos informou que é realizado um contrato de adesão, os municípios chegam e dizem, olha, eu quero dispor meus resíduos aqui, e a Brasec, vocês vão pagar o mesmo valor que a Prefeitura de Natal paga. Contudo, ele nos deu um dado interessante. Ele disse que quando existe algum tipo de fiscalização do Ministério Público, com alguma área de disposição irregular, o município chega para ele e diz assim, olha, a gente está precisando se adequar à legislação, vamos assinar um contrato para eu dispor os resíduos aqui na Brasec? Ok, vamos assinar um contrato. Assina um contrato, assina um TAC, né, que chama, e o contrato fica vigente. Há a celebração do contrato, contudo, eles nunca chegam a dispor resíduos no aterro sanitário. Então fica um jogo de empurra, de estou me adequando agora à legislação, mas não vou cumprir a legislação em sua totalidade. Eu só não quero sofrer nenhum tipo de sanção. 3 minutos. Isso aqui são a parte da pesquisa qualitativa, que a gente tentou, foi realizada entrevista com a assessora técnica da Secretaria de Limpeza Urbana de Parnamirim, com a diretora de Planejamento e Gestão Ambiental da Urbana. A gente tentou analisar como é que se dá essa problemática dos resíduos a nível local, quais ações estão sendo desenvolvidas, quais as perspectivas do futuro para que continue essa progressão e como é que se dá a articulação entre esses atores na esfera metropolitana para a implementação de uma responsabilidade compartilhada. A gente, como foi dito, né, participamos do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, das entrevistas. O Conselho foi viabilizado por meio de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Governo do Estado, que existiam palestras para os municípios. Nesse momento, eles foram debatidos aspectos condizentes à formação de consórcios públicos. Contudo, os próprios municípios, na ocasião, isso pode ser comprovado nas entrevistas, diziam, mas a gente tem disparidades muito grandes em termos municipais. Como é que a gente vai pensar de forma compartilhada? Como é que vai haver? Os próprios gestores não afirmaram ser viável a formação de um consórcio na região metropolitana de Natal. A gente encontrou como resultados que existe a incapacidade de articulação entre os atuantes da gestão, as ações elas não são planejadas, e quando são planejadas não há articulação entre esses agentes. A disposição final adequada não ocorre de modo eficiente porque existem lacunas no próprio processo da gestão e não há inclusão e articulação da gestão pública com catadores. A forma como a gestão ocorre proporciona apenas proporcionar aprofundamento das disparidades existentes entre o catador e a gestão. Então, o entrave para a inclusão social desses trabalhadores é a própria gestão, que de modo unilateral não consegue viabilizar essa inclusão social desses catadores. Então, a gente entende que os motivos para a ineficiência da gestão são encontrados na própria base dos processos de gestão e gerenciamento de resíduos, em que existe um plano que não se consegue colocar em prática, o sistema de coleta seletiva se mostra ineficiente e não há articulação da gestão com o catador, que é o agente responsável por impulsionar essa gestão
moderna a partir da reciclagem e a disposição final adequada, no fim das contas, não ocorre. Como considerações finais, foi uma coisa dita pelos gestores que existe uma ausência de conscientização da população enquanto agente dessa gestão, né? Contudo, por outro lado, essa ausência de conscientização é fruto da necessidade de desenvolvimento de ações estatais, a fim de que essa conscientização seja promovida em torno do princípio da responsabilidade. Inexistem parcerias institucionalizadas para resíduos sólidos entre os municípios estudados, não existe esse diálogo, essa articulação entre eles. A atuação municipal obedece ao paradigma da gestão de resíduos e se restringe à coleta e destinação final. A minha coleta é regular. Estou regulando de forma... Ok. Então, a gestão é bem mais que isso. E as soluções para os resíduos de forma partilhada ocorrem de maneira não articulada e com base em ações pontuais. Da forma que os problemas vão surgindo, existe essa necessidade imediata de solucionar aquele problema e pronto. Não existe esse pensamento de ciclo, de continuidade das ações públicas. Bem, é isso. Obrigada. Vamos lá, gente, dando continuidade aqui à banca. Agora a gente vai ouvir as arguições dos 3 membros, né? José é o de mais de longe, mas ele é aqui interno, né? Temos duas moças aqui, a gente vai então para quem está de mais longe, para quem veio de mais longe. E quando deixar ele como português também. É mais fácil. Ele está muito pretencioso, para a gente já ser potiguar. E Gina também que ele for, né? Gina é excelência. Não, todo mundo... eu já me considero uma potiguar, coração grande. Então é isso. Então a professora Valéria faz a arguição, a gente combina assim, né? Os 3 fazem a arguição, você vai anotando, depois a gente faz uma roda de debate, tá bom? Professora Valéria, da PUC do Rio, fique à vontade. Bom, principalmente bom dia a todos e a todas, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui participando de uma discussão que me é bastante cara. Eu já venho há quase 20 anos discutindo a questão anterior. Eu sou anterior à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Desde a década de 90 que eu venho discutindo a questão da organização dos catadores e do tratamento de resíduos. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo as produções na direção de estar contribuindo na análise de uma política recente, de uma política audaciosa, né? Porque a gente entende que na perspectiva de incluir segmentos não favorecidos na perspectiva econômica, no trato com resíduo, é uma audácia, né? Do ponto de vista legal e do ponto de vista da operacionalidade. Então eu fico feliz quando eu vejo pesquisas que começam a apontar indicadores, possibilidades da gente pensar que caminho essa política vai tomar, tendo em vista que ela foi sancionada em 2010, aí é uma criança ainda, né? São 8 anos, que vai fazer em agosto, mas que efetivamente tem que apontar para alguns caminhos, né? Então, nessa direção, Gelise, eu quero parabenizar você, professor Fábio, pelo empenho, pelos dados, né, que no GENEC nos apontam a possibilidade da gente buscar mais, né, no sentido de compreender essas lógicas numa perspectiva metropolitana. Eu venho de uma cidade, de uma metrópole, que tem total dificuldade com relação à questão dos resíduos e que sempre me preocupa muito. Eu tenho trabalhado em 2 pesquisas, uma na cidade mesmo do Rio de Janeiro, né, e outra na Baixada, que é uma das áreas metropolitanas, e vejo que, por exemplo, Duque de Caxias não tem nem plano, nem coleta seletiva, numa cidade que é maior do que Natal. Duque de Caxias é maior do que Natal. Então, assim, quase o dobro, exatamente. Então, eu fico bastante instigada a pensar e a estudar o Brasil como um todo, né? Para a gente entender esse Brasil dos Brasis. Então, nesse sentido, tudo que eu vou trazer aqui é muito mais colaboração do que efetivamente uma crítica para mudar o rumo da história, que é o contrário, né? É para botar o teu trabalho muito mais visibilizado, que eu já vou usar como referência para uma aluna que está discutindo um município bem pequenininho, lá no Rio de Janeiro, que é Mesquita. Eu já vou indicar para ela depois da publicação, para que ela possa se referendar. Então, eu procuro dividir sempre as minhas análises numa perspectiva de pesquisa, do caminho, do percurso metodológico da pesquisa, do conteúdo,
Formato, eu depois te mando, porque formato é muito ligado à universidade, né? Mesmo a gente sabendo da BNT, a gente sabe que cada universidade tem o seu traço. Né? Tem uma coisa ou outra, mas é mais digitação, é besteira. Depois eu vou mandar para você e para o professor Fábio essas considerações que eu fiz. Né? Então, com relação ao percurso da pesquisa, eu quando comecei a olhar, eu acho até que eu já te falei algumas coisas em outros momentos. Embora considerando que você vai trabalhar a partir de um olhar, o teu objeto está voltado para a questão da gestão, eu penso que na pesquisa você tinha que ter, ou deve colocar como uma referência, por que você não usou o sujeito catador como referência de pesquisa também. Porque, embora o papel seja da gestão pública, está posto também na legislação que ele é parte integrante desse processo. Então, alguma escuta, penso eu, que deveria ter, ou uma justificativa por que não escutou. Porque, por exemplo, Parnamirim não tem organização de catadores, embora a legislação diga que haja textinho, enfim, essa coisa toda. Então, eu acho que na pesquisa você deveria colocar, né? Até porque tem a escolha de Parnamirim de Natal como referência, você diz por quê, eu acho que podia até ampliar esse porquê, porque na tua apresentação ficou mais claro do que no texto o porquê da escolha desses dois, embora Parnamirim não tenha uma organização efetiva de catador, porque quando eu penso a gestão moderna, eu penso nesse tripé. Eu não posso pensar com um catador excluído do processo, mesmo a gente sabendo que no Brasil é mais exclusão do que inclusão. Então, a minha sugestão é que você crie um parágrafo para explicar por que não, embora reconhecendo que ele seja parte desse processo, ele não foi ouvido, não houve um canal de escuta. Eu falei assim, não, vai alguma hora entrar, como você fez visita cooperativa, que uma representatividade, ou do MNCR, enfim, para a gente entender qual é o olhar desse sujeito que é parte integrante desse processo. Eu acho que caberia isso na pesquisa. Uma outra coisa que você até coloca, que a referência da consulta documental é o plano estadual, mas lá atrás, depois você vai falar que Natal tem um plano municipal. Então, talvez é uma rearrumação, né? Ele, de alguma forma, como você consultou. Então, faz parte do teu arcabouço também de pesquisa dizer que tem um plano. Eu até cheguei a questionar aqui no texto, depois eu vi lá atrás que você botou. Então, junta, é uma organização mesmo, né? Uma outra questão que eu acho que você até falou também, e eu acho que cabe dizer que a tua pesquisa é quase quantitativa. Não precisa dizer que ela é quantitativa. Ela é quantitativa. Então, é base, tem aderência na pesquisa, isso. Entendeu? Você explicou, você falou, mas na hora você falou. Qualitativo, pode usar que é uma referência de pesquisa, né? Então, nesse sentido, eu acho assim que isso daria conta, no contexto da pesquisa, no corpo textual, que ficasse mais claro qual é o percurso metodológico. E por que as escolhas ou as não escolhas de sujeitos, né? Porque na medida que você está trabalhando no estudo de caso e esses personagens ou esses sujeitos são parte integrante do processo, eu acho que caberia. Ok? Com relação ao conteúdo, eu assim, acho que para dar conta das tuas... Deu conta, mas eu acho que amplia as tuas considerações, porque você está usando alguns conceitos que você não diz qual é a tua opção de escolha conceitual, porque a política ela é capciosa. Quando a gente fala que é uma política socioambiental, você falou ali, ela faz parte de um contexto ambiental, mas ela está para além. Se ela está para além, na perspectiva socioambiental, a gente tem uma série de conceitos teóricos para nos alicerçar do que seja socioambiental, assim do que seja também políticas públicas sustentáveis. Isso é uma armadilha para a gente, teórica. Porque o que é sustentável? Tomando como referência que a política diz que tem o princípio da ecoeficiência do desenvolvimento sustentável. E aí, neste tripé, né, nesse conjunto, o econômico se sobrepõe a várias coisas. Por isso é que a gente tem uma dificuldade de entender essa perspectiva de inclusão social, porque eu prefiro trabalhar numa perspectiva de inclusão precária do catador. Porque, na verdade, eu digo que ele é parceiro, mas ele não tem componente econômico, de logística, e ele está ali para a sobrevivência. A gente tem que dizer isso. Então, o cara não está olhando só o equilíbrio planetário. Ele, estrategicamente, tem que viver. Então, quando a gente entende conceitualmente alguns elementos como socioambiental, desenvolvimento sustentável, políticas públicas sustentáveis, tomando referência teórica de um determinado segmento, a gente consegue entender
qual é a outra lógica. Porque se eu tomo uma perspectiva do capitalismo acirrado, esse cara está fora sempre. Ele vai empurrar carrinho. E não vai atrapalhar a minha logística, que eu vou gastar 1,2 milhão, vou dizer que fiz lá 8 toneladas, 4%, igual o Rio de Janeiro, que vai chegar em tal lugar e só faz em 2 ou 3 bairros da Zona Sul. E tira o catador da minha frente, que é melhor. Atrapalha. Eu fiz um trabalho agora, segmento do meu projeto no Carnaval, e a gente sabe que o Carnaval no centro no Rio de Janeiro, somente no Sambódromo, 75 mil pessoas dia. Então, olha a concentração, olha a produção de resíduo. E a Conlurb, que é a companhia de lá, disse não, o catador não entra no Sambódromo, a gente entrega para ele. A gente entrega para ele o produto. É óbvio que não vai chegar. Chega a várias pontas. E aí tinha um caminhão do lado de fora comprando R$3 o quilo da lata. Tu acha que vai ter organização certa cooperativista? Não vai. Qual é a lógica disso? Qual é o processo integrado disso? Eu estou fazendo um relatório junto lá com os catadores para dizer, olha, não dá para ser assim não. Gestão integrada não é eu te entrego não, é integrado. Então, mas por isso a gente tem que pensar, e aí eu te sugiro trabalhar com alguns autores aqui, por exemplo, te indicando o Elimar Pinheiro Nascimento, um texto que ele fala da trajetória da sustentabilidade, do ambiental ao social, do social ao econômico. Por quê? Porque a gente tem que olhar esse econômico, não tem como não pensar nessa perspectiva aí de gestão se a gente não bota esse valor. Porque a primeira coisa que os caras fazem, os gestores, é botar o dinheiro. Então, não dá para pensar em inclusão a partir desse viés, né? Uma outra sugestão que eu te trago é um texto da Maria das Graças da Silva, que é da Universidade de Pernambuco, Questão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Um desafio ético-político para pensar as questões insustentáveis. Então ela traz várias contradições do que é insustentável para pensar isso, porque é uma lógica, né? A gente, no catador está bacana, a partir da política, a política é inclusiva, mas está incluindo quem a partir de quem como. E quem está monitorando isso, né? Que cobrança é essa? Então eu acho assim, que se você traz esses conceitos, te ajuda a rebater, por exemplo, quando você fala a respeito de extremóis, do teu estranhamento com a relação pessoa, produção e custo. São Gonçalo da Amarante. E aí eu tenho um outro textinho, que é da Raquel Racheles, que é pensar a gestão pública na questão social. Como é que o gestor faz? Porque a gente manipula dados. Né? Ou não insere dados no sistema, ou manipula dados. Então eu acho que esses elementos que eu estou trazendo para você é muito mais para te ajudar. Porque em alguns momentos eu vou olhar assim, agora ela vai mergulhar nessa crítica, aí você dá uma estancada. Então eu acho assim que você precisa mostrar mais, você falou aqui mais do que está no teu texto, a análise, a crítica, né? Às vezes você, não, tem um estranhamento, tá? Onde o estranhamento está aí, mas está posto a partir de que referência. Então eu pontuei aqui, depois eu vou mandar, porque tem as páginas, né, que eu pontuei isso. Então eu acho que você pode trabalhar, assim, ampliar a tua análise, tomando como referência esses elementos, muito mais para robustecer a tua crítica com relação ao que vem acontecendo, porque isso pode espelhar Brasil, porque é uma referência nacional, as coisas estão muito difíceis, principalmente no momento atual, que eu não vou entrar no mérito, mas a gente sabe do quanto a gente vem perdendo do ponto de vista social, né? E aí discutir o socioambiental é mais complexo aí, né? Uma outra questão, eu sentia falta em várias vezes que você pontua a questão dos artigos, você fala, está na legislação, mas era bom referenciar que artigo. Qual é o artigo da legislação que fala? Vai ler quem conhece a legislação e quem não conhece. E às vezes é bom referenciar, né, para as pessoas. Teve uma hora que você botou lá, artigo 10, aí você emendou a responsabilidade do município com a erradicação dos lixões, que está no 54. Então é bom pontuar os artigos, vocês sabem que eu estou fazendo direito, né? Então, que é importante a gente pontuar, aí eu falo, recomendo que no texto abordar os preceitos da lei, tal qual os artigos se apresentam para a gente conseguir entender. Você falou também de uma questão que é cara para a gente ultimamente, que é da responsabilidade compartilhada e dos acordos setoriais. Natal é sede do acordo setorial de embalagens. E que tem, eu até tenho um acordo setorial, se você quiser depois te mando, tem 100 e poucas páginas, mas o conteúdo é mínimo, porque tem muita lista das empresas que estão envolvidas
e a ANCAT, representando os catadores, assim como tem aí uma discussão no Ministério Público de impugnar esse acordo, e dentro da perspectiva do acordo setorial, né, lá nos seus artigos de operacionalidade, tem a capacitação, a famosa capacitação, que sempre me cansa isso, mas enfim, né, a discussão de que tem um aporte para o catador. Se Natal é sede, se ele está no acordo setorial, eu penso que você tinha, porque vários parágrafos, depois eu demarco aqui, você fala da responsabilidade compartilhada, da logística reversa, então é bom você se referenciou só numa nota de rodapé ao acordo setorial. Mas Natal é sede, é município sede, então não dá para passar batido. E fazendo exatamente a crítica, cadê o acordo setorial, né? Está posto em lei, tem comprometimento de inúmeras empresas, mas dentro de uma perspectiva da gestão moderna, e se o município assinou, Parnamirim não, mas Natal sim. Então, como que fica essa questão? E aí eu posso te mandar depois o acordo setorial para você, enfim, contextualizar um pouco mais e até dizer, olha, cadê a articulação disso, aonde essas questões se inserem, né? Enfim, e tem também uma outra discussão que eu acho que você pode tratar com mais criticidade, na verdade, é juntar, né, essa questão da logística reversa, do acordo setorial, dos catadores e o olhar dos dois municípios. Mesmo um município que não tem organização de catadores, mas tem registro no CAD único, que eles são catadores. Então tem alguma coisa errada aí. Se eu me identifico num CAD único, num cadastro único federal, que eu tenho uma atividade de catação como princípio, não tenho nenhum processo organizativo aqui, embora seja obrigatoriedade de incentivar, que a própria lei diz, né? Incentiva as cooperativas, né? Então, fazer eu acho que cabe aí você fazer uma contextualização, uma crítica, né? Levantar algumas questões na direção de por que, embora tenha reconhecimento, tenha identificação, tenha tudo isso, e os processos não acontecem, não são articulados de forma a dar conta, ou pelo menos tem um resultado. Porque não basta dizer, ó, não tem. Eu identifico lá 1.200 catadores no CAD único, mas não tem uma organização de 9, que agora as cooperativas de trabalho pela nova lei de 2012 pode ser com 9 pessoas. Não precisa ser aquela antiga de 21 pessoas documentadas. Então alguma coisa está acontecendo. Entendeu? Então assim, Genise, teria coisa que eu vou mandar. Eu acho que de um modo geral, a tua contribuição ela é muito importante, mas merece esse refinamento do ponto de vista crítico para garantir um olhar exatamente articulado entre o que está posto e o que teoricamente sustenta esses porquês. Porque a gente não basta dizer assim, a prefeitura não faz, né? Ou, por exemplo, tem uma fala de uma pessoa da Urbana que a gente volta lá à tendência positivista. Ah, só não tem controle porque não tem polícia. Ah, fala isso, que não tem segurança. Então eu vou aliar a questão da pobreza, a questão de polícia, então eu volto lá atrás, né? A questão de pobre resolve-se com polícia. A questão de pobre se resolve com políticas, né? Então, ela mencionou que você não fez uma análise, né? Eu até pontuei, mas está pontuado aqui no texto que eu vou mandar para você, as páginas, que eu acho que ajuda você a pensar. Então, eu acho que assim, a minha contribuição nesse momento é mais no sentido de você refinar criticamente alguns pontos, por isso trago essas indicações teóricas para você pensar, mas de qualquer sorte, parabenizar todos os dois, o professor e a Gelise, pela essa sistematização, que a gente sabe que é tão caro, a gente sistematizar dados, a gente ir para pesquisa, a gente ir para campo, pesquisador sofre nesse país, porque na verdade o pessoal pensa que a gente não faz nada, a gente só vai lá olhar, observar os negocinhos e anotar no caderninho, né? Mas na verdade é um trabalho puro, um trabalho realmente que requer uma atenção, uma criticidade, uma articulação para a gente entender o que está por trás. E esse dado, eu acho que a gente não pode perder de vista que essa relação econômica que traz o negócio do lixo, ela é muito forte. Por isso ela, por vezes, não permite que realmente esse sócio ambiental reapareça como deveria. Certo? Então, muito obrigado, parabéns. Espero ter contribuído aí da melhor maneira. Obrigado, professora Valéria. Professora Gerda, não é isso? Acho que sim, né? Acho que sim, porque é externo.
Vai com a gente aqui, Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né, aos dois por estar aqui presente e parabenizar, sabe, Genice? Eu percebi grandes avanços em relação à qualificação, né? Então, assim... Você que acompanha desde de metodologia científica, né? Exatamente. Então, assim, a qualificação, ela apresenta muitas fragilidades. A professora Valéria não estava presente. Então, assim, foi uma grata surpresa ler o seu trabalho, até porque ele teve uma evolução para mim extremamente significativa, né? Uma escrita clara, tá certo? Então, foi aqui, já é perceptível que aqui está você, eu já disse, né? Agora, realmente eu vou fazer já um questionamento. E este título, ele me trouxe muitas inquietações. Eu fiquei o tempo todo lendo na busca de encontrar essa gestão moderna, né? Assim, particularmente, eu vejo que esse título surgiu uma alteração, porque para o leitor ele é muito provocativo, né? Então ele vai ficar muito frustrado no processo. Vou fazer a minha fala e em muitos momentos a professora já me contemplou, achei muito, professora, porque a senhora colocou, a senhora é extremamente experiente com resíduos, eu não sou tão experiente assim, mas a gestão moderna dos resíduos sólidos, ela está efetivamente atrelada ao desenvolvimento sustentável. E aqui não perpassa esse lado social, nem o ambiental foi sinalizado para que você seja tão ousada a falar nessa busca da gestão moderna. Acho, sim, que ela está, vamos dizer, a implementação dessa gestão, o processo, ela está em andamento, mas com, vamos dizer, avanços, talvez desafios ou perspectivas, né, dentro desse processo. E aí isso apresenta inúmeras fragilidades que realmente eu vou procurar aqui relatar. Concordo com a professora, eu tinha até colocado aqui que nas palavras-chave faltou catadores, porque quando eu comecei a fazer a leitura, eu li o seu resumo, eu parti do princípio que os catadores seriam um personagem aqui importante em cena. Mas aí eles não apareceram e eu deixei a palavra catadores e a professora já me contemplou aí com a fala. Acredito que aqui a sua análise, as suas entrevistas, elas tiveram a presença de representantes da gestão pública, tá? Que você precisa apresentar e detalhar, e de empresas da iniciativa privada. E, com certeza, seria extremamente rico se esses personagens catadores ainda pudessem ser inseridos, tá? Eu acho que você rapidinho poderia ir lá, conversar com eles e dialogar nessa visão teórica que a professora já lhe traz aí grandemente. Vou seguir aqui, que eu fiz o meu roteirinho, tá? Algo que me chama a atenção, porque você diz aqui, até na página 18, você vem trazer, propor a substituição, você se embasa, eu acho que foi até fato nessa pesquisa, essa gestão tradicional, e vem apresentar uma perspectiva dessa gestão moderna, um modelo de gestão que vem sendo implementado. Mas esse modelo de gestão que vem sendo implementado, ele não vai ao encontro dessa gestão sustentável, né? Nós vamos, né, professora? Parece que vamos, né, nessa perspectiva aí. Então, com certeza, eu acho que vai nessa perspectiva aí desse mesmo encontro. Aqui você vem se fundamentando, acho que de forma bem contundente, você vem trazendo os dados para realmente chegar e disparar a sua problemática, mas vejo que em dados momentos existe esse confronto ou um conflito aí de algumas legislações, né? Você vem trazer isso aí, nada melhor do que você para resolver, né? Melhor do que a gente que não é da área do direito, para dar uma atitude. Bem, aí o seu objetivo geral, que eu fico aqui extremamente quieta, ele já nos dá completamente o oposto do que vê o seu título, porque existe um diálogo muito próximo entre o que é o seu objetivo geral, o que é a sua problemática e o que é o seu título. Então, eles não têm uma sintonia, uma harmonia, porque o seu grande problema é conhecer como ocorre essa gestão dos resíduos sólidos
em áreas metropolitanas, considerando as prerrogativas contidas na legislação nacional. Contempla a sua resposta? Em parte, porque ela não estaria contemplando aspectos sociais, né? E nem aspectos ambientais. Então, eu vejo que é muito forte o seu questionamento e a sua análise que você realizou foi em parte de uma gestão, uma perspectiva muito mais econômica, né? Então, assim, particularmente, eu percebo que aqui faz necessário um ajuste para deixar realmente bem fechadinho, amarrado todo esse diálogo e essa conversa. Aí, prosseguindo, né, aqui eu acho que essas perguntas complementares, elas vêm a atender. Em relação aos aspectos metodológicos, Genice, eu concordo também, faço minhas as mesmas falas da professora Valéria. Acho que se trata, sim, de uma pesquisa qualitativa, inclusive, quanti-qualitativa, inclusive, os aspectos qualitativos foram muito ricos de informação. Então, você ouvir do próprio gestor o que ele pensa em torno da gestão. E quão significativa é essa que são as falas, porque é perceptível nas falas, eu acredito que vocês perceberam, a falta de harmonia, de sintonia e que tudo está solto. Cada um está trabalhando de forma desintegrada. Então, isso é extremamente preocupante, né, e isso mostra a grande fragilidade dessa gestão. Né? Longe de ser essa gestão que se busca aí ideal. Então, aqui também vejo grande avanço, gostei da sua descrição. Fiquei um pouquinho curiosa, gente, porque também você vem falar, por exemplo, o que é a Brasep? É um ente, mas é importante dizer quem é essa empresa, né? Do mesmo jeito as cooperativas que foram citadas, né? Quem são essas cooperativas, quantos integrantes, quantos cooperados, o que a Brasep faz, há quanto tempo ela está aqui, né, atuando nesse mercado. Então, esse lado aqui é extremamente importante que você venha a acrescentar. Faz nota de rodapé, né, professor? Acho que a nota de rodapé aqui, não, professor, acho que já, né, Fábio, vê aí contigo, né? Aí a estruturação dos seus capítulos, né, que você vem trazendo todo esse resgate, porque eu gostei muito, né, que foi onde eu percebi grande avanço, uma escrita muito gostosa de ler, e aprendi bastante, né, com algumas visões teóricas, mas eu vou avançar porque os meus questionamentos virão um pouco mais aqui à frente. Deixa eu aqui nesses pontos. Pronto. A gestão do resíduo sólido aqui na área metropolitana. Veja só, gente, quando você vem nos apresentar este mapa, particularmente eu percebo que quando você vem descrever esses municípios, né, você deixa aqui um mapa completamente legível para o leitor. Você tem que ter muito cuidado quando você for estruturar essas suas figuras, porque eles deverão, se você tem uma figura que tem muitas informações, contemplar uma única página, gente. Uma única página. Então, são algo que está muito atrelado à formatação, mas é tão importante isso que eu tenho que destacar. E eu acho que aqui vale você trazer essas figuras de forma ampliada, que elas estão ilegíveis. Então, vai o leitor precisar recorrer e buscar essas figuras. Então, você busque, deixa na página horizontal, exatamente, que são esses pontos, né? E em alguns momentos você trouxe aí tabelas que são importantes e tabelas riquíssimas, e você vem nos deixar assim. A análise da tabela você traz, mas eu sinto assim, que parece assim, que estão meu sogro, as suas tabelas. Tem momentos que essas tabelas, elas precisam de entrar no texto e nós não sabemos, aí você fica como leitor buscando essas informações. Isso aqui é algo extremamente importante. As tabelas, eu acho que elas trazem informações riquíssimas,
mas elas estão trazendo as informações somente econômicas. Então fica aquela coisa assim, meu Deus, cadê algo do social? Cadê algo aqui do ambiental? Você tem informações de dados secundários, né, que você pode enriquecer aqui o seu trabalho. Bem, então, vamos aqui nessa questão dos planos municipais, né, que você nos traz, da gestão integrada, é onde se percebe também, é perceptível que falta talvez essa sintonia, que os municípios têm uma legislação específica, né, que a professora já traz, e como ele vem se apresentar aqui, porque você vai trazer os municípios que já estão com esse plano municipal integrado. Vejam só, desde 2015, a gente só tem a realidade somente de Ceará-Mirim ou de 2003, somente Ceará-Mirim e Natal e Ceará-Mirim em 2015. Aí mas tudo bem, que a sua premissa de estudo foi partindo dessa população. Por que será que Parnamirim não tem? Então, esses questionamentos, essa professora, né? A gestora está na mídia. Vai entrar na banca aí. Ela tem informação aí, ele fala para dar no gato. Você está falando dela? É você, né, minha amiga? Ela me contrata que eu dou. Você tá O problema não é contratação, não. Eu estou me virando da secretaria já. Com medo. Qual é a secretaria? A Celinho? Já tem uma aluninha que já foi de procurar. Bem, então aqui em síntese, né, eu acho que essas tabelas, elas também poderiam nos trazer mais detalhamento, né, desses resíduos sólidos, né, mesmo sendo uma abordagem econômica, mas esse resíduo sólido de origem residencial, de origem industrial, né, porque ele está fora, eu fiquei tão preocupada, não de dar de Extremóis, gente, Extremóis tem muitas indústrias, né, que estão ali, né, fazendo. Então é população, é indústria. Então faltou também esse segmento de você apresentar de onde se são originados esses resíduos sólidos, porque o resíduo é residencial, não residencial, as indústrias que estão impactando. Então assim, tem que ter esse dado, porque aqui você está já especificando o tipo de resíduo que está presente. Ainda tem um tempo, né, falando. Bem, aí aqui, esse gasto, meu Deus, é gasto mesmo, né, que a gente fica pensando assim, é investimento, sonhando que fosse investimento. Deveria ser investimento. Deveria. Não era fácil. Custo, exatamente, assim, mas assim, é gasto, é recurso. E a fala do gestor, quando diz, meu Deus, que fez aquela conta, eu disse, minha Nossa Senhora, o que é isso? Eu fiquei correndo lá dentro de casa, mostrando para o meu marido, para o meu filho, que tem 16 anos, quão preocupante é esse dado, né? Então, uma fala de gestor que está apresentando dados de monetarização desse resíduo que poderia gerar renda. Renda, minha gente, pelo amor de Deus, nós estamos... E cadê o resultado do nosso trabalho? Por que você não trabalhar integrado, hein, gente? Por que não vem trabalhar integrado? Né? Vai, pelo amor de Deus, se agiliza, está integrado mais. Né? Tá aqui. Então, dinheiro enterrado, adorei essas falas aqui em relação a essa, que a parte que eu mais gostei aqui do seu trabalho foi esse disposição final sanitária e ambientalmente adequada. Aí você vem nos trazer já algumas coisas, mas ali concordo com a professora. Está faltando esse lastro teórico para trazer, né, com conhecimento bem rico dela e a sua descrição bem interessante, mas falta ajustar várias coisas, sabe, Gelise? O capítulo ficou rico, ele vem nos trazer aí muitas informações. As políticas públicas socioambientais em nível local. Pronto, aqui você já, me desculpa, eu vou usar a expressão, já deu um tiro no seu pé. Não foi minha vida. Porque você não traz aqui algo que venha nos mostrar assim, de forma mais reflexiva realmente essa modernidade que se reflete, né, para os resíduos sólidos.
Então, aqui, você como gestora pública, né, com seu conhecimento, tem que aqui trabalhar melhor nas políticas públicas socioambientais, que é exatamente essa política. É uma política difícil de se implementar. É Muitas muito contradições. porque, como a professora disse, vai nos 3 viés, é o tripé completo da sustentabilidade. Aí aqui, Gelice, é onde se percebe que falta esse detalhamento, não é verdade? Então, falar, por exemplo, logística reversa, trazer o que é essa logística reversa, como trabalhar com a parte ambiental dos catadores. Aí aqui sim, né? Aí eu acho que a professora deve ter pensado também, não sei, a localização, as ações de desenvolvimento pela gestão municipal. Cadê as cooperativas? Cadê os catadores? Que a legislação prevê. Não é isso? Então, aqui é onde, na minha opinião, vale acrescentar toda essa reflexão também da professora Valéria, talvez aparecer. Perspectivas para o futuro, né? Perspectiva para o futuro. Gente, quando vai terminar esse negócio? Eu estou vendo a hora de chegar assim, nos meus 80 anos, esse negócio não se empreende. E a coisa está tão devagarinho. A bola está feia. Daqui a pouco eu estou idosa e nada acontece, né? Aí, gente, eu não estou longe, eu ainda estou longe, viu? Assim, Eu já estou idosa, não vejo. há 20 anos trabalhando, né, professora? Bem, gente, mas aqui, Gelice, essa, assim, foi minha interpretação maior, minha grande preocupação. Por fim, estas considerações finais, que estão, sim, bem construídas, mas elas deixam aí aquele gostinho. Cadê a Gelice provocando as futuras pesquisas, né? Gelice não chega dizendo, Gelice, tanta coisa, olha, 3 laudas, amplia, detalha, vai ampliar essas coisas, aí vai falar desses catadores, estudo com os catadores, né? Dessa questão, direcionar a pesquisa especificamente do social, do ambiental. Aí eu acho que aqui você tem como inserir os comentários da professora Valéria, mas o fato também que você ache apropriado, né? Que a minha fala está muito ao encontro do que ela já falou. E inserir, sabe, Fábio, eu acho que o que precisa, o que vocês acham? No mais, assim, olha, trabalho riquíssimo, uma temática, minha amiga, que, sabe, eu acho o máximo. Vai lá, né, tá essa palestra lá, para meu Deus do céu, gente, vamos correr, a gente tem que fazer muita coisa, né? Porque tem que mexer com muita coisa, né, gente? Você também deve ser convidada novamente, viu? É porque na prefeitura deu certo apresentar o seu trabalho, que é o nosso grande orgulho, é o ex-aluno de tecnólogo de gestão, do nosso migrar para o mestrado, que é esse grande articulador, movimentou isso, essa possibilidade. Você precisa voltar para incentivar os nossos que estão lá, alunos envolvidos. E já tem alunos novos, viu, Fábio, chegando, o povo que promete. Vou dizer desse povo vir para cá, ficar perto de Fábio. Vamos lá. Bem, gente, muito obrigada. Certo, gente. Obrigado, querida. José, né? José Gomes, da UFRN, né? Em breve será efetivado na UFRN. Breve, No momento é excesso. Em primeiro lugar, bom dia. É um prazer estar aqui. Até, basicamente, quando eu cheguei, ela estava começando. Acompanhei todo este percurso e foi com muito gosto que acompanhei todo este percurso. Embora o orientador tenha sido de facto, a proximidade é sempre muita e é sempre bom este acompanhamento. Depois destas 2 excelentes arguições, é sempre difícil acrescentar um pouco mais. Não sei, eu acho que tenho sempre. Tenho outro lado, até que tenho a experiência da gestão moderna, sobretudo. Nós ainda não escrevemos esse artigo, já nem sei. Eu e Fábio já trabalhámos um pouco essa temática Portugal-Brasil e é importante pegar-se um pouco nessa discussão do que é a gestão moderna, porque é que num lugar foi uma política de sucesso e porque é que no Brasil não está sendo uma política de sucesso. No caso do português, a partir de um conjunto de alterações que têm a ver com a União Europeia, a partir de 94, um conjunto de transformações
que basicamente levaram à constituição dos consórcios, mas era uma questão quase obrigatória. Todos os municípios, exceto alguns que não quiseram integrar os consórcios, que tiveram problemas depois, isolados, é sempre mais difícil arrumar dinheiro e ter tecnologia e ter recursos humanos. Mas houve, de facto, um conjunto de fatores que permitiram esse sucesso. Por um lado, a questão da própria tecnologia, da transferência da tecnologia da Europa. O Brasil não é esse o problema, e o caso da Brasec mostra um pouco essa parte, que há boa transferência de tecnologia rápida, é uma questão de ser a melhor tecnologia que está em uso, de haver uma boa avaliação do qual é a melhor tecnologia para o caso brasileiro e não importar uma boa tecnologia europeia ou dos Estados Unidos e colocá-la aqui a funcionar, e isso é sempre discutível se aqui funciona bem ou não funciona bem. As políticas públicas que levaram, no caso português, que levaram a essa constituição dos consórcios, mas não só, até a questão da educação ambiental, há um conjunto de tópicos que se ligam a todo este processo, a questão financeira absolutamente decisiva e a questão da cidadania. Costumo dizer e reforçar que a questão da cidadania em Portugal foi de facto determinante para o sucesso da política nacional de resíduos, se posso chamar assim. Isto tudo não basta os municípios ou na administração pública no seu todo implementar as políticas, depois as pessoas lá em casa continuarem a fazer uma série de coisas, se continuarem a botar o lixo na rua, etc. Este papel da cidadania foi importante, por um lado, porque temos ONGs muito fortes não só no sentido da militância, mas no sentido de lobbying europeu. Muito do saber que nós temos em matéria de resíduos é das associações ambientalistas. Há uma pessoa que eu conheço relativamente bem, que é o Rui Beck Maia, provavelmente é a pessoa que mais sabe de resíduos em Portugal, e é uma ONG. Tem centros de estudos, tem um conjunto de coisas. Esse papel foi determinante. Por outro lado, este papel das pessoas ativas em casa tem-se um caixotinho, um saquinho para cada cor, e na rua chama-se Ecoponto, vai-se lá visitar, em cada um dos Ecopontos. Isso funciona muito bem e tem, de facto, como eu digo, 94 para cá, tem sido uma política de sucesso. Isto um pouco como dado de entrada, e agora centrando mais na proposta que estamos aqui a dar. Há um dado que a professora Gerda já referiu, a questão do objetivo geral. Eu acho que tem que ser revisto, porque o objetivo geral só voltas a pegar no objetivo geral lá no ponto 4.5. O que é assim um pouco, basicamente, ou alteras o objetivo geral, que eu acho que é o ideal, de facto, não há maneira de dar a volta a toda a proposta. E a única maneira, até porque o trabalho de campo, e aí outra que o trabalho de campo não foi nesse sentido. Importa, de facto, não é fazer batata, como se diz. No fundo, é retrabalhar os objetivos que não foram retrabalhados para esta sessão, digamos. E tem que ser trabalhado em várias dimensões. Eu preocupava-me, e esta questão do trabalhar, há uma reflexão que eu acho que tem que ser prévia, e que leva um pouco àquelas considerações finais que a professora Gerda trazia. Há uma pergunta que eu coloco logo de partida. O que é que trouxe esta leitura metropolitana a este debate? E isto leva-nos a questões metodológicas, sobretudo este recorte metropolitano. Porquê é que a questão dos consórcios foi abandonada? Não referes que era de facto um tópico importante na antiga proposta e com algum debate teórico, não foi retomada? Porquê é que foi abandonada e a opção foi pela via metropolitana? Porquê é que nesta via metropolitana houve este recorte Natal Parnamirim? Então porquê é que, em vez deste recorte, não se trabalhou só Natal e Parnamirim? Acho que há muitas questões aqui que é preciso explicar, e essas minhas provocações vão um pouco neste sentido o que é que trouxe de facto essa... O que é que isso trouxe de facto... Há um outro tópico também já falado, no meio disto tudo, que inclui depois os atores sociais envolvidos nisto tudo e sobretudo o que eu, como eu depois chamaria de governança setorial, que é esta visão sobre os resíduos, e tem a ver com ainda com a questão da gestão moderna. Esta visão sobre os resíduos, nós sabemos que no Brasil é uma visão como problema, sobretudo como problema social, com trabalhadores desqualificados,
que não contam depois na gestão porque é o decisor, é o gestor público que depois vai decidir ou não decide e protela o problema para, em vez de ser a solução para as gerações futuras, acaba por protelar o problema para as gerações futuras. Há que discutir esta visão sobre os resíduos como problema e não resíduos como matéria-prima e como lucro, que é a visão europeia, a gestão moderna de resíduos. Daí o novo debate muito intenso, cada vez mais, sobre a economia circular, o resíduo enquanto matéria-prima, enquanto lucro, contrário a esta visão persistente no Brasil, e de facto não se sabe se em 2019 ou se em 2039 ou 59 que há uma solução para este problema. De facto, tem tudo a ver com esta visão sobre o setor e quem são os atores que intervêm contribuem para esta visão, que mais força têm, como contornar e como resolver estes problemas. Eu acho que há questões aqui que importava debater um pouco, mas passam em parte sobre a formulação deste objetivo geral, mas não invalidam que este outro debate depois não seja... Eu retiraria a questão metropolitana. Metropolitana, estou a falar no recorte metodológico, atenção. No debate teórico também me causa alguma... E nós já na qualificação falámos um pouco sobre isso, e até noutros momentos, esta ideia que só a questão metropolitana é que é geradora de resíduos causa-me alguma perplexidade, porque nós sabemos que a instalação de supermercados e meios em cidades mais pequenas levou a uma sociedade de consumo ligada ao boom económico que o Brasil experimentou e outros países experimentaram. As cidades mais pequenas, se formos analisar a produção de resíduos, no Brasil não sei, mas noutros lugares a produção de resíduos é idêntica às grandes cidades. A diferença é que depois podem ter uma produção de hortaliças e de outro tipo de produtos mais pequenos, em que de facto há já uma pequena diferença, mas não é assim tão acentuado. Porque as pessoas passaram a consumir do supermercado e não passaram a consumir do quintal, da horta, etc. E isso tem que ser... Não é só a ideia dos padrões de produção e de consumo. Há que trabalhar um pouco esses dados. Não sei se existem dados do Brasil que acompanham os movimentos económicos e a produção per capita de resíduos. E estou falando em resíduos urbanos, já nem falo nos outros, isso é outro debate. Acho que importa de facto perceber que há ali um disparar de produção de resíduos. E esse disparar de produção de resíduos tem a ver com questões de crescimento económico, essencialmente. Já disse coisas assim um pouco. As colegas de banca não falaram na estrutura, mas eu vou falar na estrutura. Até porque não concordo com a estrutura. Primeiro, e não concordo com isso, sobretudo com a introdução, porque a introdução está muito longa, mete-se na Política Nacional de Resíduos e não se deveria meter assim. Isso é um tópico à parte, devia estar completamente separado, na minha opinião. A introdução, aquele ponto, acho que é o ponto 3, que tem a descrição dos capítulos, devia estar na introdução, não devia estar autonomizado. A metodologia, volto a insistir, devia ser autonomizada, devia ser reforçada com o que o Valéria disse e com outras dimensões que não são focadas. Nós sabemos que aqui o programa não tem tanto essa tradição de autonomizar a metodologia, mas a metodologia é um momento da tese, da dissertação importante como os outros momentos. E deve ter essa autonomia no sentido de lhe dar a robustez a todo o percurso. Mas é mais a ideia de levar creio que é um ponto 3 lá para cima, para a introdução, e retirar todo aquele descritivo dos capítulos. Tem que ter um pouco... Qual ponto tirar? Não tenho aqui mas tens aí um ponto. Um ponto 2. Sim. Os procedimentos metodológicos seria o segundo capítulo, com algum reforço, até no sentido do que Valéria disse, de algumas propostas, irem para essa metodologia. Convém ser que normalmente dividida, não tem modelo analítico, mas tem uma parte mais da reflexão e depois tem os procedimentos, para ter essa divisão. Mas esse 1.2, eu estava a dizer 1.3, mas é 1.2. Isso é a descrição final da introdução, normalmente descreve-se os capítulos. Isso não tem, depois é uma coisinha pequenina, não faz sentido estar assim, pendurada aqui, como aparece. Há 2 ou 3 tópicos ainda que é necessário tomar atenção. Há alguns equívocos, por vezes, entre urbanização
a questão metropolitana e outras questões que é preciso resolver. Ali as palavras por vezes não são as mais corretas. A questão de, por vezes, eu usar a região metropolitana, por vezes a área metropolitana, isso não parece. Tem que haver ali alguma consistência também sobre isso. A questão da sustentabilidade já foi várias vezes falada. A questão dos objetivos também. Basicamente era isto e já fui. Não é preciso dizer muito mais, acho que já foi bastante provocatório e não provocador, que é outra questão, no sentido da proposta ser melhorada. Nós estamos aqui. As bancas brasileiras servem para isso, não é? A tradição portuguesa não é esta, a tradição portuguesa é que quando se chega lá tem que ser o produto final ou sim ou não. A nossa tradição é essa, a Espanha também, é a tradição europeia. Sim. No Brasil ainda de facto há um terceiro momento e acho que é para este terceiro momento que nós estamos aqui, eu tenho a certeza que é para isso. E agradeço muito mais uma vez a presença. Obrigado, José. Bom, então agora a gente faz um debate, né, Gelito? Você começa explicando aos professores melhor o seu trabalho, a partir das lições, e aí todos fiquem à vontade para se colocar. É um debate mesmo, eu gosto. Nós estamos com tempo, né? Mais formal. Mais britânico. Começamos exatamente às 9 horas. Pelo menos. Vai lá, Gelito. Inicialmente eu gostaria de agradecer a todos as considerações muito pertinentes. Eu entendo que um trabalho como esse está sempre em construção e eu entendo as fragilidades que existem no trabalho sobre isso. Eu acho que em alguns momentos me faltou até fôlego nessa reta final para fazer essas análises tão aprofundadas da forma como deveria, né? O detalhe, Gelito, está acabando com 25 meses. 25 meses. Então, só para deixar claro, Gelito, que é bolsista, está ganhando 25 meses, o programa admite sem nenhum problema até 27. Mas, assim, tinha como meta, como prioridade acabar no prazo adequado, então em alguns momentos realmente eu confesso que me faltou fôlego para fazer essas análises. Em relação ao catador, professor, eu conversei sim, com o representante da cooperativa que tinha visitado, só que a conversa ela terminou ficando um pouco informal demais para que ela viesse a estar presente na dissertação. Eu tinha ficado de retornar lá nas cooperativas para fazer a entrevista. Eu entendo que isso sim é uma lacuna do meu trabalho, porque falta esse elemento importante da gestão. E eu pretendo, de fato, acrescentar essa informação no trabalho. Inclusive, eu estava até conversando com uma colega, dizendo da necessidade que a gente tinha de perguntar às cooperativas como é que está. Então, eu entendo, sim, que falta essa questão. Entendo totalmente como pertinente. Sobre a pesquisa quali-quante, a gente sempre fica nessa... Eu até comentei também com meus colegas que eu entendia que a minha pesquisa era quali-quante, mas a gente fica naquela decisão de colocar essa questão. Pode colocar. Que tem aderência teórica. Eu acho que realmente falta que eu aborde melhor, explique melhor o que é essa gestão moderna. Eu concordo, foi um conceito que eu trouxe também já ao final e que realmente faltou esse refinamento. E em relação aos consórcios, a questão dos consórcios ela foi abordada na entrevista. E talvez eu não tenha explicado falando melhor na minha fala, ou talvez no texto, mas ela foi abordada nas entrevistas e os municípios afirmaram não ser uma prioridade para a gestão, porque a gestão em Natal se autodenomina regular, porque a coleta é regular. Então ela entende que ela está contemplada, porque ela existe um plano, porque ela existe uma coleta domiciliar regular, então ela se entende como prioritária. Parnamirim assume uma certa viabilidade, mas com algumas questões pontuais, porque a própria configuração da região metropolitana já é um grande entrave para essa cooperação. Os municípios eles são muito diferentes, eles foram criados no contexto de negociações políticas.
uma justificada, tanto é que existe uma região metropolitana, existem duas regiões metropolitanas, uma formal, a funcional, e existe uma região metropolitana para tratamento de resíduos. Então, são fatores que entravam nessa comparação. Então, a questão de desconsociação foi abordada nas entrevistas, contudo, os próprios, eu acho que talvez, professor José, faltasse eu trazer mais conceitos, conceitualmente melhor. Isso é uma questão... trazer as experiências que deram certo. Sim, que deram certo. Eu entendo que São tudo realmente... metropolitanas, sabemos. Que isso que você contextualiza teoricamente, ela te dá um suporte para você dizer, olha, tá desse jeito, tem essas e essas questões. Tá, exatamente. Então, eu acho que era isso. Ainda tem outra, mais alguma coisa que vocês... Basicamente eu tinha para falar isso. Eu reforço a ideia de você buscar o que tu está entendendo como socioambiental, como sustentável, que isso vai te dar conta. Sim, eram coisas que estavam presentes no início do trabalho, mas a gente termina eliminando por achar que fica muito... Enfim. E arrumar esses conceitos no mesmo lugar. Sustentabilidade aparece em dois lugares que eu nem falei sobre isso. Inclusive, como é um dos princípios da política nacional, da gestão integrada, existe como princípio do desenvolvimento sustentável. Eu concordo, era uma coisa que estava presente no início do meu trabalho, mas que eu terminei cortando, mas que vai retornar. Eu gosto. E melhor ele mudar nesse título também. O título não está fazendo Eu quis ser ousada no tempo, mas enfim. Pode talvez se questionar. Para não mudar. Que gestão questionar. Que gestão moderna é uma interrogação antes de dar para resolver. Para não dar muito. Bota uma interrogação. Eu estava pensando, bastava colocar interrogação. Interroga, que eu acho que... Mas assim, eu fiquei ainda na dúvida. Seria certo botar essa interrogação? Eu acho que sim. Bastava a interrogação. Porque depois ela lá tem condição, as considerações de, inclusive, amarrar porque está Mas aí eu ponderava se era só Natal e Parnamirim, no próprio título. Sim, na verdade eu penso... Já trazer o recorte. Sim. Verdade. Poderia ser esse recorte já bem... Em vez de ser o poder público local. Natal e Parnamirim. Sem deixar que essa parte que creio que fizeste bem, é possível sempre confrontar esses dados com outros dados. A questão das estatísticas é sempre um problema nestas áreas. São os municípios a fornecer, depois já são com esses. Interpretar é sempre muito complicado, tentar estabelecer. Mas acho que esses dados acessórios da metrópole funcional podem ficar na mesma, até porque dão uma ideia de como é que está a região e não só Natal. Mas depois dar esse recorte, mas aprofundar esse recorte no texto, porque ele não está muito presente. Quem lê não tem noção desse recorte, quase. Você tem razão. E também, porque você apresentou a lista extremosa aqui no nosso município, aí vai gerar possibilidade de futuros estudos, né? Sim. O texto aqui não contemplaria. Você fez um recorte, você pode trazer esse recorte, eu concordo com você. É verdade, também concordo. Fica mais tem que estar claro. E a sua justificativa, por que Natal e Parnamirim é extremamente consistente. E porque é que entrou aí atrás? Também é preciso justificar isso. No caso de Natal é muito fácil, no caso de Parnamirim já é maneira de justificar. Aí você poderia trazer a realidade dos catadores, que Parnamirim já se percebe de forma mais efetiva e eficaz, e por que Natal não se adequa a essa realidade. Então você vem mostrar essa gestão por esse viés, não é verdade? Aí você tem como contemplar resíduos residenciais, não residenciais, porque você vai ter realmente uma área de indústria de Parnamirim, que você pode trazer tudo isso. O que não há? Ficar pelas residências não precisa de português, já tem que não também. Não é importante. É importante. Não, é importante referir, mas... Para ir detalhando, eu concordo. Porque tem uma questão, está identificado, por exemplo, para nós catadores, mas não tem uma organização para isso.
Exatamente. E a legislação diz que eu Aí você tenho vai que... trazer isso aí, mostrando isso mais essas fragilidades aqui. 30 segundos, vai. Então, Ela vai se coçando como aí. eu sou uma das pessoas responsáveis por trabalhar a política estadual, é só uma consideração que eu faço. Se ela for tratar a questão dos consórcios, ela tem que tratar o consórcio da região metropolitana, porque enquanto política pública ele existe, né? Ele existe, está no plano estadual. Então ela teria que trazer à tona todos os municípios, e não só dois. Porque aí ficaria, ela teria que explicar muito bem A isso, minha né? fala ia começar a partir Ela daí, tem que né? explicar isso. Então aproveita o gancho e já vai. Obrigado pelo vídeo, ia começar por aí mesmo. O que mais, meninos e meninas? Então agora eu vou, se vocês me permitem, eu vou falar rápido, falar um pouquinho sobre o porquê que esse momento chegou, aconteceu, o Gelisa está aqui, ali eu que na mesa, né? Assim, Gelisa apareceu por aqui faz uns 3 anos, né? Isso foi uma bolsa que eu tinha de um outro projeto de esporte, enfim, projeto que a gente tinha aí, eu coloquei, como eu coloco sempre lá no Semapa, né, disponível para todo mundo, quem quiser vir, fica à vontade, e me apareceu Gelisa. Não sei se foi você, Gina, que me encaminhou ela, acho que foi, né? Porque você andava pescando, gente. Eu acho isso muito bonito. Esse pesquisador que sai procurando, sabe? Gente, pessoas de talento. Aí Gelisa veio, ficou com a gente aqui, né, e a intenção é que ela fizesse ela disse, professor, eu quero fazer mestrado. Ela disse, pode fazer, pode ficar à vontade, né? Eu doido para que ela trabalhasse com esporte, porque a minha primeira bolsista de esporte não fez pesquisa sobre esporte, mas com resíduos eletroeletrônicos, né? Não vou citar quem é, mas enfim. E aí Gelisa, de repente, me sai com um projeto sobre gestão de resíduos na região metropolitana. Digo, outra que me deu um cano, né? Então, a primeira, né? A segunda também. Né? Mas enfim, Gelisa faz aprovado. Teria sido o primeiro lugar, se não fosse algum probleminha que a gente não vai falar aqui agora, mas passou em 3º lugar no mestrado, me surpreendeu, inclusive. E a gente começou a trabalhar, né? Então, começando de trás para frente, o que Wagner também citou, e parece que foi muito forte essa questão do debate da região metropolitana. Eu também não conheço nada de região metropolitana, não trabalho com isso, né? Mas uma coisa tem que ficar clara para a banca, né? Nós estamos em mestrado em estudos urbanos e regionais, onde nós somos diariamente tentados ser engolidos pelas pessoas que trabalham com região metropolitana. E você percebe isso no perfil das disciplinas que nós temos aqui no nosso curso, né? O José está chegando agora, ele está vendo também isso. Então, o Gelisa vem trazer um debate de região metropolitana, que aí eu concordo diametralmente com o que o José fala, no sentido de que não é somente a região metropolitana que tem problema de gestão de resíduos. Você vai para... O Gelisa estava aqui quando? Quinta-feira, quem estava aqui conversando, quando teve minhas fotos, aquele primeiro diagnóstico do resíduo sólido de 2001, eu era estagiário de Emília, né? E aí eu trouxe para a Gelisa aqui meu computador, eu trouxe meu computador para a Gelisa olhar, e 2001, aí eu mostrei para ele, Jucurutu, estava falando para ela, 2 horas da tarde, a gente foi para dentro do lixão, catador, tudo acontecendo, explodiu dentro do lixão, concentração de gás metano. E é uma explosão que parece que uma bomba, pessoal. Estou falando de outubro de 2001. Então concordo com o José que não é somente a região metropolitana. E por nós estarmos num curso de mestrado que trabalha em estudos urbanos, onde pessoal que eu digo assim, não é maldade, não estou questionando isso, mas é o perfil. O perfil, quando eu mando meus alunos estudantes, é a outra ali. Ela trabalha, foi a única que não deu pernada, ela trabalha política de esporte, Rayane. Rayane vai estudar coisas, ela vai pegar uma disciplina que é obrigatória, que ela tem que trabalhar sobre desenvolvimento urbano metropolitano. O professor Alex trabalha isso. O que a Rayane vai fazer com o objeto de estudo dela? Vai deixar ela entrar aqui. Então a gente fica tentando dar cortar para dizer assim, peraí, o objeto de estudo é esse, você está nesse mestrado. Nós somos multidisciplinares. É uma vantagem, nós temos uma desvantagem. Ela tem que falar sobre região metropolitana. E isso foi. E já tirou muito. O José está acompanhando também. José é quase que um orientador. Então as meninas estão sempre conversando com ele aí no corredor, na hora do café aqui da tarde e tal. Então assim, e a gente está sempre falando. Então o Gelisa vem com a primeira proposta de estudar o Conselho Metropolitano de Resíduos Sólidos, mas não existe conselho, só está formalizado. Aquela reunião que ela passou, e você sabe disso, né? Aquela primeira reunião que ela foi lá, eu fui também. Eu digo, bora meninos, vamos todo mundo lá. Levei todo mundo sempre, você foi também, José? Não. O José foi. A gente fomos todos lá naquela primeira reunião, lá na Escola de Governo, no Rio Grande do Norte.
E aí, esse passo, você tem uma região metropolitana, Gelice começou como título, região metropolitana funcionando. Gelice é conceito, lembra, José? Se for conceito, tem que explicar isso, que é a região funcional. A região funcional, segundo o pessoal do Observatório das Metrópoles, é a região que, dentro da região metropolitana, que efetivamente trabalha. Ela colocou um mapinha ali. E ficou informando, ó, a região metropolitana de Natal começa com os 6 municípios. E dentro desses 6 municípios, Começou assim, mesmo mesmo entre os 6 municípios, não havia uma integralidade alta, né? E o observatório faz até os índices, indicadores, não sei o quê. E eu também sempre fui favorável a trabalhar na Natal e Parnamirim, ponto. Explicaria a região metropolitana, eu acho que, eu não sei se eu concordo com vocês, talvez a forma como ela escreveu, mostrando que esses 2 municípios fazem parte de uma região metropolitana que só existe do ponto de vista formal, que do ponto de vista de integração é baixíssimo. Aí você poderia usar os indicadores do observatório, já que você trabalha muito com o texto do observatório. Né? E a partir daí, Natal e Parnamirim, que fosse o foco, Natal e Parnamirim. Porque não é nem possibilidade, que aí não seria nem consórcio, a questão aqui não é nem consórcio, ela está vendo 2 cidades que estão próximas, aí sim há uma integração alta, embora a integração alta distorcida, né, gestor? Que o que acontece, né? Tem ruas aqui em Natal onde o lixo é pego de um lado, não é pego do outro, né? Porque de um lado é município de Natal, do outro lado é município de Parnamirim, lá no Serra de Cima, não é isso? porque são as aulas ali. Isso, então, não sei se nós falei isso, né? Então tem áreas que o lixo só pega de um lado do outro, não. A galera vai com o lixo e bota pro outro lado, mas de um lado da rua bota do outro. E isso não acontece, efetivamente, né? Então, eu quero trabalhar esses 2 municípios, e aqui vai, e vou trabalhar esses 2 municípios. E ponto. Mas eu não sou contra o debate metropolitano. Não, também não somos. Também não somos. Isso tem que aparecer. Exatamente. Isso tem que aparecer. Explicitar o porquê da escolha. Entendo perfeitamente. Acho que é fundamental. Entendo Agora, a gente perfeitamente. lembra dessa discussão metropolitana. Claro, Eu sinto falta daí. da necessidade de explicar o porquê. Entendo perfeitamente. Estou de acordo com tudo que vocês colocaram neste sentido. Então, esse debate metropolitano tem que aparecer, mas ele não deve ser o primordial do trabalho da Gelice. Não deve ser. E já tiramos muito, tenho certeza disso, né? Foi tirado muito. Gelice, tira aí, Gelice, sobre tudo que Valéria trabalha junto, né, Valéria? Totalmente de acordo, teria que ter falado com os catadores. Ela não me falou isso, me falou agora, conversei informalmente com os catadores. Não me falou. Se tivesse falado, então vai colocar na pesquisa. Se tivesse me comentado, ele coloca. Porque os catadores, eu até coloquei aqui no comentário aqui, os catadores são cogestores, são coparticipantes da gestão integrada. E nada parece com os catadores. Porque eles não sabem, porque eles são burros, porque eles são analfabetos, porque esses caras, mas está na política nacional. Então, cumpra-se pelo menos a política, depois a gente questiona a política. Vamos cumprir a política, depois a gente questionar, precisamos ter horizonte de avaliação da política. E a gente faz isso na teoria das políticas públicas, quando ensina essa gestora pública, né? A gente faz isso, então nem isso está acontecendo. Os catadores são sequer ouvidos, né? Quando Gelice encontrou esse gráfico, eu fiquei assim emocionado, aquele gráfico que ela coloca 1% lá, né? Depois, Gelice, você resumiu toda a minha tese que eu passei naquele gráfico ali, que eu não consegui esse dado era um dado muito difícil. Raquel, que é outra que trabalha conosco aqui, que está no doutorado, Raquel também me passava esse dado, não sei porquê, não conseguia, estava difícil, Gelice conseguiu. 1%. Então, quando você tem 1%, aí eu concordo com vocês 3, que a gente deve pensar a política nacional socioambiental para quem, cara pálida? Quando você tem que 1% é o que é disponibilizado para a coleta seletiva, e é em cima desse 1% que nós a gestão pública, sempre é a parte mais fácil quando a gente vai fazer cortes orçamentários. 1%. Cortes. Entretanto, sábado de manhã eu acordo, uma mulher gritando na minha boca, coleta seletiva, coleta seletiva. Isso é inclusão socioprodutiva, coleta seletiva, porque se esse 1% aumentasse para 5%, para 70%, como é que 80% é o que? Demais serviços. Demais serviços é limpeza, coleta, transporte. E desse demais serviço, depois você pode estratificar mais, e aí é o artigo que a gente vai escrever, né? Eu sempre queria esse gráfico, eu adoro esse gráfico. Desse demais, ele vai dar certamente 50% ou mais, porque a literatura mostra isso, é de transporte. As empresas de transporte. Desses 80%, certamente mais de 50% é transporte. Então,
E esse o poder centro autonômico sobrou. vai Isso. atrapalhar bastante. Como isso. E é o que Valéria colocou, né? Vocês dois também colocaram de maneira mais pontual, mas Valéria foi mais incisiva. É a parte econômica que tem que ser vista. E Tião, naquele dia que eu estava fazendo minha licença de capacitação, nós fomos para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tião, quem é Tião? É do movimento dos catadores, é aquele cara que saiu do lixo extraordinário. Tião disse, não, vamos falar do econômico. Ele pegou a palavra lá, para de social, para de inclusão, catador, peninha de catador, não, vamos falar de econômico. Ai, meu Deus. Nós somos economistas, né, Wagner? Vamos falar do econômico? Aí ele começou a dar dados, 10 centavos, não é isso? 10 centavos era que os catadores lá do Jardim Gramacho ficavam a partir de um plano que eles tinham para a Copa do Mundo, não é isso? Pago de uma maneira ainda parcelada. Em cima do acordo 10 setorial. em cima do acordo setorial feito com as cooperativas de catadores de Jardim Gramacho para a Copa do Mundo, e Olimpíadas, e Coca-Cola, que sai com responsabilidade da socioambiental. 10 centavos era o que ficava para cada catador, 10 centavos por cada quilo. Ou seja, nada. É disso que a gente tem que falar, é aqui que nós estamos. A gestão moderna, e eu acho que foi um certo claro disso das minhas coisas, né? Mas, enfim, isso pode acontecer porque a gente trabalha junto, é impossível um orientando não ter a cara do orientador em alguns momentos. Né? Mas eu explico o que seria a gestão moderna que a Gelice está querendo falar aqui, porque na verdade eu acho que ela colocou porque ela leu coisas minhas e leu mesmo, ela me cita como uma das referências dela, obrigado por isso. Eu agradeço, você está muito. A José também está citada, todo mundo agradece a Gelice, né? Mas quando eu estava escrevendo a minha tese, eu escrevi minha tese de 2005 a 2010, portanto não tinha ainda política nacional, eu estava no preâmbulo. Eu entreguei, como o José falou, na Europa a gente entrega o trabalho, passa por uma comissão séria, tu sabe quem é, e aí seu trabalho está defendível, não quer dizer que você vai ter o título, né, José? Então, dia 18 de fevereiro de 2010, eu entreguei a minha tese para essa comissão cega, que eu não sei nem quem foi que avaliou, 3, se os 3 disseram que está ok, vamos para mais 3 aí para o pau, né? Isso aqui. E aí, 18 de fevereiro de 2010, ou seja, ainda bastante longe, faltavam ainda 6 meses para a política nacional. 2 de agosto. De agosto, exatamente. De agosto. Né? Então, eu ainda vislumbrava aquilo dali, porque eu fiz uma diferenciação na minha tese, que eu chamava de gestão tradicional, que é isso daqui, que gerei essa foto é tua, Gelice? Não é mentira, não, essa foto é verdade. Né? Porque eu via isso na minha. É a moderna. Não, essa é a tradicional, eu chamava de gestão tradicional. E a partir da teoria eu elencava tudo que seria uma gestão que eu considerava gestão tradicional de resíduos sólidos, né? Baixa socioambientalismo nenhum, catadores, tudo isso daqui era a gestão, eu diria, tradicional. E a gestão moderna, o que eu chamei de gestão moderna, olhando o aspecto econômico, né? Porque ninguém é perfeito, né, Wagner? Mas alguns são mais especiais que outros, né? Somos economistas, isso. Aí o que acontece? A gestão tradicional era o quê? Justamente você usar esses implementos da transferência de tecnologia que o José fala, no caso transferência de concepção de gestão, José, penso eu, e eu coloquei isso na minha tese, né? Eu dizia, isso é gestão moderna, é você tentar olhar o espelho da Europa e Estados Unidos, no nosso caso mais americano, e trazer para o Brasil. Só que essa gestão que eu chamei de moderna, observando os aspectos econômicos da gestão, isso vai dar uma quebra no orçamento dos municípios, como de fato é. Parnamirim, quantos por cento lá do orçamento é para a gestão de resíduos? 5%. 5%. Funciona direitinho? Natal são 7%. Natal são 7%. De 2017 para 2018 teve uma redução. Teve uma redução, porque está quebrando. Quando quebra no 1%, né? Vamos diminuir o orçamento da gestão. É 1% que seria da coleta seletiva, que era justamente o modelo que eu propunha na tese, que era qual modelo? O modelo socioambiental, que é esse que eu chamei de socioambiental. Todo um aposto teórico que eu faço na tese, etc. Que eu acho que Gelice deve ter lido textos meus, mas não leu a tese com nada, né? E aí não conseguiu pegar o que era isso. Então, imagino eu, e aí eu deixo algumas iscas para os meus alunos caírem, já vão aprendendo. Não, esse aqui não é, esse aqui é sair, esse aqui, e esse aqui. Mas vão aprendendo, deixa bem. O título eu deixo que eles escolham, o resumo eu deixo que eles façam, saber como é que faz, as considerações eu deixo que eles resolvam também, né? Porque eu quero que eles, como o Gerda sempre fala, eu quero resolver os alunos, né? O trabalho. É um trabalho de análise, um trabalho não é um trabalho descritivo, um trabalho que tem que acontecer. E aí, talvez a gestão moderna seja isso que o Gelice está pensando. Mas que gestão moderna é essa? Se eu vejo lixão e catador.
Talvez. Aí a interpretação dela ela pode até clarear isso aqui para todo mundo, que ficou... A minha forma de ver gestão moderna era isso. Era você trazer uma concepção de gestão de fora, Mas um alto valor orçamentário para a Na modernidade. Sim. Porque na época que você Não direcionou, você não tinha política. Não tinha. Hoje, como ela tem a política, Você ela tem está à a luz da... Porque aqui o título é a luz da política. Uhum. Se está à luz da política, então já é um... De alguma forma Ela tem pode que ficar estar. na gestão moderna. Por isso que eu falei de questionar. Não que pode, talvez pudesse ajudar a e ainda questionar. mais nesse contexto. Isso, né? esse contexto. A minha proposta de questionar é exatamente por isso. Você tem uma legislação ultramoderna, inclusive, mas você ainda, quando olha para a realidade, o dado empírico te aponta outra coisa. Então, talvez seja um questionamento para... É moderna? É Só moderna a uma- partir de quê? Só uma nota relativamente ao que sabe. Ser moderno não quer dizer que tenha que espelhar uma política de sucesso da Europa e dos Exato. Estados Sim, Unidos. sim. O catador tem que ter um destino. E integrar o catador é o desafio da gestão moderna brasileira. Porque na Europa, basicamente, e nos Estados Unidos e noutros países, não há catadores. Já acabaram há muito tempo, lembro-me de haver catadores de cartão, alguns lá, tem assim, mas já não há catadores. E toda a política que venha a ser desenvolvida no Brasil tem que dar uma solução, Um encaminhamento um para encaminhamento aos catadores. Não se pode simplesmente botar no desemprego ou qualquer coisa do género. Isso até do perigo de alguns problemas sociais graves. E até que, de facto, são eles que trabalham, são eles que têm know-how de trabalhar. Já para fechando a minha fala, né, sobre a metodologia, que é sempre uma questão problemática em todo o trabalho mesmo de tese doutorado, né, dissertação, né, TCC, enfim, sempre projetos, nós professores temos um projeto de pesquisa, volta à metodologia, isso que tem que fazer. Como eu falei, nós somos um programa multidisciplinar, então nós temos, eu sou economista, com formação em geografia também, mas nós temos a disciplina de metodologia científica, quem deu era eminentemente a ciência política, e depois passou para a socióloga, agora nós temos alguém na antropologia. E claro, cada um vai puxar para a brasa para a sua sardinha. Né? A questão do quali-quant, eu também acho que é quali-quant. Por exemplo, aqui mesmo dentro do Senado, a Soraya, ela veementemente nega essa perspectiva quali-quantitativa em trabalhos. Isso. Acho que José também. José é sociólogo, né? Carreira, né? Eu acho bacana, favorável. Então eu vou olhando os aspectos metodológicos que eles fazem, e aí dependendo de quem dá a disciplina de metodologia que Geda veio, né, pela primeira vez, vai ser, digamos assim, um perfil do trabalho. Então, claro, aí você tem que relacionar a metodologia aos objetivos, é isso, a tua teoria, como é que aparece aqui, né? Então sempre tem este problema metodológico em todos os trabalhos, não é só trabalhos que a gente faz aqui dentro do Senado dos meninos, mas nas outras bancas também. José, que anda muito por outras bancas por aí, ele deve ver mesmas questões. Né? Então, dando uma explicação para vocês. Igual em todo lugar. Exato. Pronto, e aí, para José, exatamente, né? Eu me lembro também na defesa de Lidiane, o professor me criticou, ele critique a mim, não a ela. Porque eu coloquei a metodologia, sempre digo eles, coloca a metodologia como um aspecto dentro da introdução. Né? Aí tem algumas questões, por exemplo, eu sempre digo, se fosse uma tese de doutorado, onde você tem que ter um capítulo, aí sim, consistente metodológico, capítulo 10, 12, 15 páginas, eu publiquei a minha metodologia, depois que eu terminei a minha tese. Né? Aí sim, José, eu acho um capítulo à parte. Eu já orientei trabalhos aqui de metodologia de mestrado com 2 páginas e meia. Aí eu vou fazer um capítulo de 2 páginas e meia. É mestrado, claro, ele está aprendendo a ser pesquisador, tem um certo aprofundamento, óbvio, mas não é uma consistência metodológica como uma tese de doutorado, pede. Por isso que eu sempre, na questão de convenção, inclusive a minha tese, aí sim, quando eu fiz a minha tese, eu digo, beleza, né, agora eu vou colocar um capítulo à parte, eu falo. Minha orientadora disse, não, coloca dentro da introdução. Então, 12, 14 páginas, 15 páginas dentro da introdução. Na Espanha, fiz doutorado pleno lá. Há sempre diferentes entendimentos. Isso, diferentes entendimentos. Então, é uma questão, eu não sei, eu enquanto orientador acho que deveria, a nível de mestrado, estar aqui ao nível de doutorado, aí a gente faz um capítulo, porque eu concordo integralmente com o José. Talvez no Brasil, José, você que anda mais fora do que eu, no Brasil a gente, pelo menos por aqui, dá muito pouca importância à metodologia, é algo primordial.
Pode ser chato da coisa. Não sei se é só o Brasil, mas sobretudo aqui na pós-graduação, eu acho que se deveria reforçar esse componente da metodologia. E aparece aí, pendurada na introdução, não é só, não estou criticando só este caso, e nós já tivemos esta discussão. Acho que a introdução deve ter as questões básicas, objeto, primeira problematização, definição de objetivos, hipótese se houver, descrição dos capítulos. Acho que não deve ter muito mais do que isso, a introdução. Depois tudo mais, há um debate inicial que pode ser feito na metodologia, no fundo para definir o campo de análise, sem ser um modelo de análise, mas para definir o campo de análise. E depois a questão dos procedimentos. Aí já não fica com 2 ou 3 páginas, mas se houver um debate inicial que se faz sem ser repetido lá mais adiante, mais teórica de fundo, como é que parte todo este debate, etc. Do ponto de vista teórico. Eu estou de acordo com bem consolidado. Estou de acordo com as críticas, estou de acordo com 99% das sugestões. A gente vai, são 60 dias, né? O Gelis vai tentar incorporar, a gente vai conversar, semana que vem. É tão bom, 60. Agora está 90 dias para você refazer. 90 dias. E só é liberado no sistema depois que eu olho como é que está, se ela incorpora. Mas a gente vai conversando aqui devagarzinho, vai trabalhando junto, né? Aqui são 90. Então, ela terá 90 dias para fazer isso e a gente vai incorporar. Né? Do trabalho de Gelis, eu diria que é um trabalho que os que eu orientei, sim, está na média que eu acho satisfatório, quanto orientador. Eu gosto do trabalho daqui para cima, né? Faço de tudo, às vezes fico chateado, né? E Gelis me deu algum trabalho, né, Gelis, por conta da sua dupla vida, né? Porque eu sei como Gerda foi professora dela, e foi orientadora de TCC, não é isso, Gerda? Não, foi não, né? Mas foi professora dela, então ele passou de banco, de alguma coisa contigo, não é isso? Ela sempre se destacou muito na primeira. Exato. Ela e aquela outra que está bem escondidinha ali, né? se escondeu ali, né? A Lisa também. E aí, como eu sei o potencial dela, que trabalha comigo há 3 anos, então eu sempre fico tentando sugar o sangue dela no máximo. Espremer tudo que eu posso, viu, mamãe? Cadê a mamãe? É o que aprender. Espremer o sangue dela, né? No máximo. E a vida dupla que Gelise tem, às vezes impedia isso de dela dar o máximo em alguns momentos. E isso me dava muito trabalho. Mas eu acho que se o trabalho, na minha perspectiva, contempla, pelo menos o que eu acho interessante com o trabalho de mestrado. Me sinto bem por ter orientado o trabalho da Gelise. E tem mais dizer, Gelise vai voltar a ser bonita. E Gelise quando entrou, mamãe, Gelise quando entrou aqui era a Barbie do Senado, a Barbie Girl, era bonita, se vestia bem, batonzinho, coisa mais linda do mundo, né? E Gelise de um tempo para cá, ela passa por um processo de enfeiamento, né? Que ninguém sabe por quê. Vida de pesquisador, você está tirando o sangue dela. O que fala? Por um processo de... Veja a Rayane está ficando feia. Cadê o batom, Rayane? Cadê o batomzinho, Rayane? Essa fase é o momento de ser Cadê o cabelo assim, bonito, você tem? Não dá, Então, nasce o pesquisador, nasce um pouco. Nasce o pesquisador, nasce o coque. Muito bem. Né? E aí Gelise, espero que Gelise volte a ficar bonita, né, a partir daqui, se aprovado, né? Pergunto para a banca se a banca tem mais alguma arguição, comentário, crítica, sugestão. Pergunta a Ela Gelise. ajustando, ela vai ajustar. Ela vai ajustar, isso é um compromisso que nós temos com Eu quero ser vocês. os artigos, e o socialista. Exatamente. É verdade. E pergunta a Gelise quer falar mais alguma coisa para a banca, tem algum esclarecimento, algo? Eu só queria agradecer a oportunidade de ver que vocês, os que hoje são pessoas muito caras para mim, todos. A professora Valéria tem a minha admiração demais como profissional e como pessoa, e o professor José acompanha todo o processo. Eu costumo dizer que, como o Fábio uma vez me falou, na discussão do CEMAP, isso está nos meus agradecimentos, depois todo o trabalho acadêmico é fruto de uma construção coletiva. E a minha dissertação, ela é, sim, fruto dessa construção. E também a professora Gerda, que deu nem palavras, me acompanhou desde sempre. Desde a sua aula. Então, só tenho a agradecer. Nós é que agradecemos, sempre um prazer. Isso. Então, eu vou pedir para todos se retirarem, para a gente fazer uma avaliação e cumprir uma exigência formal da instituição, né, que é de ler a ata de defesa. Gelise foi a defesa número 64 do nosso programa de estudos urbanos e regionais, da UFM, também.
Eu tenho que ler toda essa coisinha que está aqui para depois dar um veredito que a banca achou interessante para a gerência. Então, ato de defesa de dissertação de mestrado, ato de sessão pública, de apresentação e requisição de defesa de dissertação de mestrado em pós-graduação do Programa de Pós-Graduação de Estudos Humanos Regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? No dia 26 de março, dia do meu aniversário, às 9 horas, na sala do CEMAPA, que é aqui, do Departamento de Políticas Públicas, realizou-se a sessão pública de defesa de dissertação para obtenção do grau de mestra da aluna Gelise Vieira Gomes Almeida, intitulado Em Busca da Gestão Moderna, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei número 12.305/2010, e o Poder Público Local. Né? A banca examinadora, aprovada pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais, foi composta pelos professores doutores Fábio Fonseca Figueiredo, eu que sou da UFRN, e estou de presidente porque fui orientador de Gelise, importante escrever isso, José Gomes Ferreira. José, embora seja do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, José ele faz parte como permanente do programa, né, do PTOR, portanto José é examinador interno. Professora Geda Lúcia Pinheiro Camelo, do IFRN, está como examinadora externa ao programa, e a professora Valéria Pereira Baixo, da PUC do Rio, também externa ao programa. Né. O presidente declarou aberta a sessão e, a seguir, apresentou os membros da banca, solicitando a candidato que iniciasse a apresentação da dissertação, para o qual foi concedido um tempo máximo de 20 minutos. Ela não passou dos 20 minutos, como todos vocês viram. Concluída a exposição, o presidente passou a palavra aos demais membros da banca para a fruição da candidata, seguindo-se as considerações do presidente. Por fim, a banca examinadora reuniu-se numa sessão secreta com a câmera desligada, visto que a candidata foi considerada. O que vocês acham que aconteceu com a Virgínia? Ela foi considerada aprovada, tendo obtido o grau de mestre de acordo com a legislação vigente.